Amém. Nós vamos falar hoje sobre frutificar, que é o tema do ano de 2024. Nós sabemos que para frutificar, irmãos, a árvore precisa de um amadurecimento. E nós sabemos que a Bíblia nos compara a árvores o tempo todo. A Bíblia toda. E fala de árvores o tempo todo. Frutificar é o estado em que uma planta é capaz de produzir, gerar, ou seja, ser madura. Em Mateus 7, 16, 20, diz assim: olha aqui para mim. Para quem diz que ninguém vai nos julgar, já está errado. Jesus deixou uma dica, uma deixa. Ele disse assim lá em Mateus: pelo fruto vos conhecereis. Está te julgando. Pelo fruto nos conhecem. Ah, aquela ali é profeta. Aquela ali é líder. Olha, pelo fruto. As pessoas, ele autorizou o mundo a checar os nossos frutos. E aqui em Mateus 7,16 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá um bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, ele repete, gente. Tudo que o Senhor repete é para chamar a nossa atenção, é para intensificar. Portanto, pelo fruto vos conhecereis. O mundo tem autoridade para checar quem nós somos. Ah lá, aquele lá, fala que é crente. Mas eu não vim aqui para falar isso nessa noite. Porque você é uma pessoa diferente. Tanto que você está aqui em plena 10h58. Podia estar descansando, mas você escolheu estar na igreja, adorando aquele que tem te abençoado ano após ano, ano após ano. Hoje eu li um devocional que diz: quem tiver sede, venha a mim. Ele disse qual tipo de sede? Eu comecei a analisar isso. Qual tipo de sede? Ah, eu tenho sede de poder. Eu tenho sede de prazer. Eu tenho sede de título. Eu tenho sede, enfim. Ele não disse qual tipo de sede. Quem tem sede, venha a mim. Olha só, o nosso Deus amoroso, para você receber esse chamamento, você só precisa ter um tipo de sede, você só precisa ter uma sede. E o manancial de águas vivas é que vai te saciar. Porque muitas vezes você quer ter só prazeres. Só quero viver de prazeres, de viagens, de prazer, vários tipos de prazeres. E nunca é saciado. Porque nós somos saciados em Deus. Por que eu estou falando isso? Eu não sei qual é a sua sede hoje. Quero te dizer, você que não é dessa casa, não é desta igreja, a sua sede só poderá ser saciada em Deus. E não importa o tipo de sede que você tenha. Você podia falar: eu tenho sede de justiça. Crente. Você podia falar: eu tenho sede de paz, eu tenho sede do amor, eu tenho sede de missões. Mas ele não falou qual tipo de sede ele ia sanar. Se você tem sede, já está fazendo parte do chamamento. Eu falo, gente, esse Deus, ele está ano após ano. E sabe quando ele disse isso, gente? No último dia de festa. E nós estamos no último dia do ano. Entrega a sua sede para Deus hoje. Quais são as suas expectativas? Se tiver uma sede errada, é com Ele. Ele que vai resolver. Ele disse: vem para mim quem tem sede. E eu vou saciar a sua sede. Amém? É um convite que o Espírito Santo faz para nós nessa noite. E continuando no nosso tema de frutificar, o que é necessário para uma árvore frutificar, gente? Estar em um ambiente correto. Para eu frutificar em 2024, eu preciso estar numa igreja. Qualquer igreja? Não, uma igreja que prega a palavra. Qualquer ambiente, um ambiente aberto. Já viu as plantas? Elas precisam de ar. Elas precisam de luz. Sabe por que uma planta, uma árvore, precisa de luz? Para ela ficar forte.
Para você frutificar, para você ser uma árvore forte, você precisa todos os dias do sol da justiça. Você vai ser uma árvore forte. E com certeza você vai frutificar em 2024. O que me impede de frutificar? Presta atenção agora. Qualidade do solo. O que é o solo? Gente, é o nosso coração. Como é que está o seu coração? O que mais que me impede de frutificar? Pragas, doenças, falta de água. Acabamos de falar, falta de água e falta de poda. Muitas vezes precisamos ser podados. Se o seu líder, se o seu pastor te podar em 2024, é para que saia os ramos velhos e entre os frutos. Juntos nós iremos frutificar. Amém? No nome de Jesus. O que a Bíblia diz sobre frutificar está relacionado ao crescimento externo? Não, interno. Quando as pessoas veem o fruto, gente, olha que interessante. Quando as pessoas veem o nosso fruto, eles não viram a mudança que aconteceu dentro de mim, mas ela existiu. Ninguém vê uma pessoa você já viu alguma árvore fazendo força para dar o fruto? Alguém aqui já viu? Aquela força para o fruto sair acontece naturalmente. No outro dia cedo, você olha, a fruta está lá. Começou. Mas existe uma mudança dentro da árvore. Existiu muita coisa acontecendo dentro de nós para que a gente comece a frutificar. E eu quero deixar com você nesta noite o exemplo de um homem cego e mendigo. Eu acho fantástica essa história. Vai nos abençoar muito essa noite. Esse homem foi curado e já se levantou para frutificar. Ou seja, não preciso de ter tempo de igreja para frutificar. Eu não preciso que o meu cenário esteja bom para eu frutificar. Eu não preciso que as pessoas me apoiem para eu frutificar. Eu não preciso que esteja tudo bem na minha vida para eu frutificar. Por quê? Quem te move? Quem me move é Deus. Está aqui dentro de mim. A mudança está acontecendo aqui dentro. Então logo meu fruto vai começar. Porque eu espero nele. A minha vida está nele. Você sabe que se hoje eu estou frutificando, é porque um dia esta igreja foi lá na rua da frente e evangelizou toda a minha família. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, a mim. Eu me lembro do Leandro indo na minha casa. Eu ouvi umas músicas nada a ver, gente. E o Leandro não me criticou. Ele falou assim, por que você não escuta essa música? E eu escuto até hoje essa música. Eu contava piada suja, gente. Porque eu era lá de fora. Não tinha filtro. E eu lembro que o pastor Márcio era o líder de jovens dessa casa. E ele contavam para ele, lá no retiro onde eu estava. Aquela menina lá tá contando umas piadas nada a ver. Daqui a pouco chegava o Márcio brabinho. Poda, gente, é poda. Tem que sair o velho para o novo entrar. Não se põe vinho novo em odre velho. O que você está cantando aí? E eu cantava a música do Pink Floyd lá nas camas. Contava piada que não precisava. Ficou desse jeito? Não. Eu me lembro que eu falei assim para o Márcio, eu não entendo vocês crentes, porque eu não me incluía ainda. Ele falou, por que não? Eu nem pedi para estar aqui. Você me chamou, agora não posso fazer nada. Me deixasse lá. Não, você tinha que vir. Dizem que ele estava advogando em causa própria. Mas ele não se casou comigo enquanto eu não me converti, viu? E eu me lembro que toda hora eu era podada, gente. Como eu era, e sou até hoje. Deus me poda até hoje. Quanto mais eu permito a ação do Espírito Santo na minha vida, mais os meus frutos são bons, mais o mundo vai checar os meus frutos. Mas eu não nasci segundo o coração de Deus. Davi não nasceu segundo o coração de Deus. Ele foi sendo moldado, podado, transformado, até frutificar. E olha que interessante, Davi podia frutificar sendo um pastor de ovelhas. Quando o pai dele falou, vai lá levar queijo para os seus irmãos. Gente, de levador de queijo, a rei de uma nação. As pequenas coisas moldam o nosso caráter, nos ensinam.
nos faz aprender. Quantas vezes eu estava lá na cantina da igreja, já contei isso aqui várias vezes, e eu falava para o meu marido, quero estar lá no meio dos americanos, eu quero estar lá no meio das pessoas. Ele, não, fica aí na cantina. Me dava um nervoso, porque eu falava, gente, eu fico aqui sozinha, só vem um de vez em quando. De repente, um americano foi lá e falou, por que você não vai nos Estados Unidos? Eu falei, olha, e eu estou na cantina? Levando queijo eu estava. As pequenas coisas moldam o nosso caráter. E eu me lembro que o Senhor foi moldando a minha vida, moldando. E aí aquela palavra, 28 anos atrás, se cumpriu. Amém? Mas não foi fácil, né, gente? Quando nós lemos Bartimeu, este homem cego e mendigo de Jericó, em Josué 6, lembra daquela música, vem com Josué lutar em Jericó? Lembra? É nessa cidade aqui que está esse mendigo. E foi uma das cidades que Josué lutou, uma cidade militarmente falando forte, e Josué ganha a batalha. Em 2 Coríntios 8:9, diz assim, que o Senhor se fez pobre por amor de nós. Nós também éramos um Bartimeu, cegos espiritualmente e pobre. Se somos ricos hoje, porque ele se fez pobre para nos alcançar. Vou colocar mais para frente aqui, assim eu não fico tanto voltando. E ele era eternamente rico e glorioso e exaltado, mas, sendo rico, se fez pobre por nos amar. Ele se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos na eternidade com ele. A pobreza foi enriquecida pelo nosso Deus, pelo nosso Jesus. Olha só, a figura deste homem, Bartimeu, presta atenção, é marcada pela cegueira e posteriormente pela sua fé naquele que ele mesmo declara filho de Davi. É impressionante a fé deste homem no poder de Deus. E é impressionante essa história, como Jesus para aquele cortejo, aquela caminhada, estava indo a caminho de Jerusalém, e ele para em Jericó, porque a passagem era obrigatória. Ele para porque alguém chamou. Nós vamos entrar no texto. Marcos 10, de 46 em diante, é o que nós vamos ler. Se você trouxe a tua Bíblia, se ela está no seu celular, abra comigo. Nós vamos ver, gente, em Marcos, nós escutamos falar, nós lemos, olha aqui para mim, 19 milagres. Nenhum deles é mencionado o nome da pessoa, apenas Bartimeu. Este homem provavelmente era conhecido e a cura de milagre deste homem acontece antes da entrada triunfal em Jerusalém. E logo ele vai para o caminho da morte. Estou contando a história para você ter o cenário de como aconteceu. Então, Marcos 10, 46 em diante diz assim, e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho. Olha aqui para mim, Bartimeu. Quem é Bartimeu? Podia parar por ali, mas ele era conhecido como o cego. Aquele lá, o cego. Onde ele está? No caminho? Não, à beira do caminho, à margem do caminho, fora da sociedade, à margem. Até que mendigando ele estava. Gente, a situação social deste homem, ele sobrevivia das esmolas das pessoas, da boa vontade das pessoas. Este homem não tinha como trabalhar, não tinha como ler a palavra de Deus, porque cego. Qual a situação geográfica daquele lugar? Jesus e seus amigos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Esta subida está no caminho que levaria Jesus à morte. Por que é importante eu falar isso para você? Este cego vai seguir Jesus até a morte. É fantástica essa história, porque este homem de cego, mendigo, esquecido, marginalizado, porque naquele tempo os judeus, eles viam a cegueira como um castigo de Deus. E naquele tempo, gente, era fácil nascer cego e também era muito fácil ficar cego por conta de areia, de infecção nos olhos. Tinham muitos cegos naquele tempo.
Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que interessante, gente. Ele era cego fisicamente, mas espiritualmente isso estava começando a mudar. Muitos que tinham visão não chamavam Jesus de filho de Davi. Nós estamos falando da própria multidão que estava no cortejo. Quando Jesus entra em Jericó, lembra no início, no versículo 46, ele entra com os discípulos e a multidão o acompanha. Mas este homem já grita de longe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, a Bíblia diz em Deuteronômio 28, 29, e apalparás ao meio-dia como cego que apalpa a escuridão, e não prosperarás os teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Até que este versículo acontece o oposto. Uma promessa em Deuteronômio: será cego. Ao meio-dia apalparás, não há quem te salve, será roubado, viverás na escuridão. Mas, no versículo, nos próximos, olha o que acontece. E muitos o repreendiam para que se calasse. Gente, para pensar. As pessoas mandam esse homem parar porque não são elas que estão cegas. Não é ela que depende do favor do outro. Não é ela que depende da esmola do outro, da boa vontade do outro. Além desse homem ser cego, agora queria que o homem fosse mudo. A multidão mandando esse homem parar. Quando você começar a frutificar, a multidão vai começar a mandar você parar. Mas este homem, a multidão não parou ele. Olha que interessante esse texto. Mas a multidão pediu que ele se calasse, mas ele clamava. O que está escrito na tua Bíblia aí? Cada vez mais. Quanto mais falavam para ele: para de falar, você está atrapalhando. Para de falar, cale-se, fique quieto, você está atrapalhando. Quanto mais falavam para ele, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais falavam, mais ele gritava. A fé deste homem, o mover deste homem, não estava baseado no que pensavam dele. Eu não posso frutificar quando a multidão estiver do meu lado. Eu não posso só frutificar quando a multidão estiver me agradando. Eu não posso frutificar quando o cenário está me favorecendo. Lembra que eu falei no início? Quem te move? O que te move? Qual a sua motivação? As pessoas mandam você parar e você para? As pessoas falam para você, nem está combinando isso com você, e você obedece. Peraí, quem está falando? É a multidão? A multidão aqui é um bando de infrutíferos, gente. Quais os frutos dele? Eu estou checando os frutos dele. Mandou um cego que precisava de ajuda, mandou ele parar. Eles sabiam da fama de Jesus, tanto que estavam acompanhando Jesus. Sabia do que ele era capaz. Porque não falava: vai lá, gente, abre o caminho para ele, ó, outro cego aqui, gente. Mas não, eles eram infrutíferos, pensavam só nele, tanto que Jesus não olhou para a multidão. Ele olhou para quem clamou. E olha o que acontece. Adam Clarke diz que sempre que uma alma, sempre que você, sempre que eu começarmos a clamar por Jesus, pedindo cura ou salvação ou luz, lembra que este cego vivia nas trevas, na escuridão? Ou luz, o mundo e o diabo vão se alinhar e te mandar ficar quieto. Quando alguém te mandar ficar quieto, para de cantar, você nem está cantando direito. Para de fazer isso, para de ficar só na igreja, para de ficar só no louvor, para de fazer isso. Quem que está te mandando é a multidão? Faça ainda mais. Ainda mais. Porque o Senhor estava ouvindo a multidão e estava ouvindo o cego. Mas ele deu atenção para quem? Para o cego. O cego já tinha mais respeito por Jesus do que a multidão toda que estava no cortejo. Eu não vejo ninguém daquela multidão gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós não vemos. Mas esse cego, com todos esses empecilhos, ele continua gritando. E muitos esperavam o Messias chegar. Como todo o povo de Israel, Bartimeu aguardava a chegada do Messias
que viria uma nova era de glória, para que raiasse na nação israelita. Isaías 35:5 diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos. Gente, o que esse homem estava fazendo era o cumprimento de uma promessa de Isaías 35:5. Ou ele sabia do que estava escrito aqui, de ouvir falar, ou o próprio Espírito Santo foi que orientou este homem. Ele só estava esperando que se cumprisse na vida dele o que dizia em Isaías 35:5. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Jeremias 31:8. E eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre as quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto, juntamente em grande congregação voltarão aqui. Provavelmente esse cego ou conhecia essas promessas, ou foi guiado pelo Espírito Santo, para que isso se cumprisse na vida dele. Então por que ele foi se calar? Então por que ficar quieto? Versículo 49, e Jesus, parando, disse que o chamasse. Gente, eu acho fantástica essa parte. Jesus disse para a própria multidão desobediente, chama ele. Ué, a multidão não estava falando para ele ficar quieto? Gente, quem manda nas coisas é o próprio Deus, não são as pessoas. Se eu fosse olhar para as pessoas, hoje eu nem seria consagrada. Muitos não queriam. Mas quem falou que era para ser? Deus. É a voz dele que eu tenho que ouvir. E aí o próprio Jesus, eu acho interessante, porque ele fala, em vez de ele falar, quem está me chamando? Vem cá. Gente, ele fez isso com a mulher encurvada na igreja, na sinagoga. Ele viu a mulher nem pediu para ser curada. Viu a mulher encurvada lá, vem aqui. Não curou de longe, como ele disse para aquele servo centurião. Diga apenas uma palavra que meu servo será curado. Aquele homem, aquele chefe. Mas ele falou para aquela mulher encurvada, vem à frente. Curou a mulher na frente de todo mundo. E a Bíblia diz que essa mulher, nós não ouvimos a voz dela até ela ser curada. Quando ela foi curada, ela começa a adorar ao Senhor. Pediu para ser curada? Não, mas onde ela estava? Na igreja. Quando eu vou na igreja, eu quero alguma coisa. O que eu quero? Deus, quero ser melhor, quero ser curado, quero ser próspero. Tem prosperidade na Bíblia? Claro! E aí Jesus pede para a multidão que estava mandando o homem ficar quieto, chama ele lá. E a multidão, gente, por isso que é perigoso confiar na multidão. Presta atenção. A mesma multidão que o repreendia agora pede para que ele tenha bom ânimo. Gente, vamos ler de novo o texto. E Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego. Não fala chamar o Bartimeu, né? Chamaram o cego. Aí, olha aqui para mim. A própria multidão diz assim, tem de bom ânimo, filho. Tem de bom ânimo? Mandou ele ficar quieto. Agora quer ensinar ele, tem bom ânimo. Ele tinha bom ânimo. Tanto que ele não parou de gritar. Por isso que é perigoso ouvir a voz da multidão. Ela oscila muito fácil. Não ouça a voz da multidão. Ouça a voz do seu líder que será usado por Deus. Frutifique esse ano no nome de Jesus. Ouça a voz do pastor Márcio, do pastor Anderson, do pastor Júlio, do pastor Luiz. Cadê os demais pastores? Estão aqui? Pastor Ricardo. Não ouça a voz da multidão. A multidão cada hora está de um jeito. Cada hora está por um lado. E aí a multidão agora diz para ele, tem de bom ânimo. Levanta-te. Ele te chama. Queriam que chamasse ele, né? Queriam que chamasse eles mesmos. Gente, por que o próprio Jesus não chamou o Bartimeu? Eu fico pensando na minha casa, eu fico analisando lá no meu quarto. Sabe por quê, gente? Hoje, essa parte, o Senhor inclui a igreja nesse chamamento. Margarete, chama lá eles. Pastor Márcio, faz aquela convenção com os homens, faz aquele projeto com os adolescentes. A igreja, ele divide conosco. Ele poderia simplesmente falar, vem cá, Bartimeu. Mas ele falou, chama lá ele. Existe uma parte que o Senhor quer nos incluir na sua obra, como cooperadores, a Bíblia diz. Cooperadores de Cristo. E aqui, ele chama e disse, chama lá ele.
E aí chamaram ele inclui, interessante que ele inclui a igreja na obra dele. Jesus pede para aqueles que queriam atrapalhar, chamar ele, como se dizendo, eu estou chamando, não é vocês que dão a ordem. Ele era cego e queriam que ele fosse mudo. Acabei de falar isso para vocês. Nós vemos uma multidão, a indiferença, a repreensão do cego quando pediu por ajuda, a sua mudança de atitude inesperada, após Jesus ter o chamado. Olha só, que fraqueza de opinião a multidão. Versículo 50. Não vou demorar muito. E essa parte é interessante, é muito bom você prestar atenção. Sabe por quê? Existem algumas coisas que eu vou ter que deixar para o caminho. Algumas coisas que me trazem conforto, segurança, que me protege. Nem se compara ao conforto, a segurança e a proteção que o Senhor tem para você. E a Bíblia diz que este homem, de um salto, imediatamente, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Bartimeu deixou de lado a sua túnica e deu um salto para encontrar com Jesus. A sua determinação e coragem em buscar a cura são exemplos inspiradores de como devemos nos aproximar de Jesus, confiantes na sua capacidade de realizar milagres em nossas vidas. A capa serve para quê, gente? Alguém já foi morador de rua aqui? Não. Se fosse, eu ia chamar aqui para me falar como que era a capa sua. Geralmente hoje, os moradores de rua, eu vejo eles usando um cobertor. Se não tem um cobertor, tem algum papelão. Mas tem alguma coisa que eles carregam, porque eles precisam dormir. Eles precisam se proteger da chuva. Eles precisam se proteger muitas vezes do sol. E tem alguma coisa. Naquele tempo, eles usavam aquela capa. Quando um mendigo vai dormir, ele coloca o pano no chão. Quando ele está andando, ele amarra nele. Vocês já observaram isso, gente? Quando está chovendo, vira uma casinha. Quando Jesus chama Bartimeu, cego, imediatamente ele deixa a capa dele, como se dizendo, não preciso mais dessa proteção, não preciso mais desse conforto, não preciso... Sabe por que uma criança fica com cobertor para cima e para baixo? Você sabe por quê? Que chamam de naninha. Isso traz? Segurança. É verdade. O morador de rua, gente, ele não tem mais em que se apegar. Então, a segurança dele está no cobertor. E a segurança naquele tempo estava na capa daquele cego, que até parece uma túnica. Olha, quando esse homem levanta, ele diz, não foi curado ainda, hein? E ele já deixou a capa. E muitas vezes a gente está tão apegado às coisas do passado, eu não consigo deixar a minha segurança, o meu conforto, eu não consigo deixar aquilo que me traz aconchego, eu não consigo deixar. E aí eu quero ir para Jesus, presta atenção, com tudo aquilo do velho homem, não dá para ir. Sabe por que não dá? O Senhor tem tantas coisas para você, olha aqui para mim, que a sua capa vai te atrapalhar. Gente, eu fiz um teste lá em casa, porque deixar a capa também. Um dos autores que eu li, diz que a capa atrapalha o homem de andar. Não sei se alguém aqui já andou de capa, acho que não, mas um cego, quando ele está andando, a capa vai entrando no meio das pernas. Um homem, a capa vai entrando no meio aqui. Então, existe um momento, quando ele quer ser curado, ele já não quer mais aquilo. E é um dos motivos deste homem, o cego, deixar esta capa. Continuando, versículo 51. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? Gente, presta atenção. Jesus está vendo o cego. Ele precisava perguntar para este homem, o que queres que te faça? Precisava ou não? Não precisava, porque ele literalmente estava vendo o homem cego. E ele disse assim, o que queres que te faça? Disse o cego, mestre, que eu tenha vista. Disse o cego, que eu tenha vista. John Wesley disse certa vez, Deus nada faz a não ser em resposta à sua oração. O direito legal que Deus desenvolveu, olha aqui para mim, para agir nessa terra,
é através da sua oração, da minha oração, da nossa oração. Então, naquele momento, ele estava dizendo para aquele cego, fala para mim o que você quer, para eu agir. Fala o que você quer. Abre a boca, como se dizendo, ora, me peça. A Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal. O Senhor está falando para nós nessa noite, peça o que você quer, me peça. Versículo 52, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Este homem, gente, ele foi curado. E o que eu acho mais interessante, além de tudo, Jesus atribui a cura deste homem a ele mesmo. Ele podia falar, eu sou o cara, hein? Eu cheguei e acabou a sua escuridão. Eu sou o cara mesmo. Ele falou assim, olha, vai, a tua fé te salvou. Ele atribui a cura do cego a ele mesmo. Ele não pega a glória para ele. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu Jesus pelo caminho. E seguiu Jesus pelo caminho. Gente, acabou de ser... Falta 5 minutos. Acabou de 5 minutos? Acabou de ser curado, já começou a frutificar. Já começou, já levantou, deixou tudo que atrapalhava. Ele é curado da sua cegueira física, mas a sua cegueira espiritual já tinha sido curada. Ainda cego, ele enxergou o que a multidão não enxergou. E ele seguia Jesus no caminho que demandava a Jerusalém, onde Jesus seria traído, ou seja, era um caminho perigoso. Mas ele estava lá. Ele era cego, estava nas trevas, não era discípulo. Agora ele enxerga, está na luz e é discípulo de Jesus. Ele é um exemplo de modelo, um exemplo de discípulo, um modelo de discípulo. Bartimeu foi curado, gente, olha aqui para mim, pela sua insistência, não pela ajuda de alguém. Ele insistiu e gritava e clamava e pedia a Deus. O seu grito por ajuda, o seu reconhecimento da messiandade de Jesus, a sua insistência em pedir auxílio, mesmo sendo repreendido pela multidão. Olha que história. Um homem que já estava sendo na beira do caminho por anos, agora estava enxergando. Abandonou o que tinha que abandonar. Ele sabia com quem ele estava falando antes de enxergar. Gente, ele se refere a Jesus como mestre. Mestre. Nem Simão tratou com tanta seriedade esse termo como Bartimeu tratou. Simeu chamou-lhe de mestre, mas não beijou a sua mão, não deu o ósculo santo, não ungiu a sua cabeça ou os seus pés. Deixou a desejar. Este homem não. E olha o que aconteceu no final. Este homem foi curado. E começou a frutificar imediatamente. Eu volto a te perguntar agora para encerrar. Quem te move? Não dependa das pessoas para frutificar. Frutifique em tempos difíceis. Frutifique no deserto. Frutifique na alegria. O meu fruto está baseado em quem me move. O maior romper da história das nossas vidas está por vir. Ano de frutificar. Seja como esse cego Bartimeu. Deus poderia fazer José frutificar quando era um escravo. Mas ele fez ele frutificar, sendo um governador. Feche seus olhos. Eu quero, neste momento, orar com você. Quero chamar as meninas que farão uma dança. Senhor, nesta hora, nesta virada de ano, nós queremos firmar um compromisso com o Senhor, ó Deus. Nós queremos frutificar, ainda que a circunstância não seja favorável, ainda que o cenário não seja favorável, ainda, Senhor, que a situação política não seja favorável, mas eu quero frutificar no nome de Jesus. Que eu possa deixar para trás, Senhor, a capa que me traz conforto, que me traz segurança, que me traz apoio, que me traz aconchego. Que eu possa deixar para trás, sabendo o Deus que eu vou servir, no nome de Jesus.
Amém?